Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentoria X Game. Meu nome é André Barbosa e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês como montar uma operação no mini índice. Eu já peço que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, né? Faz um comentário, isso daí ajuda muito o canal a crescer, pessoal. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como montar uma operação no mini índice. Por quê? Porque ele é um dos ativos mais voláteis que tem. Embora ele pareça ser simples de operar, ele é um ativo que tira muito dinheiro de trader que está começando. Então o pessoal vem e fala, nossa, legalzinho operar o mini índice. Mas ele é um dos ativos mais difíceis de se operar, mais complexo de se operar. Ele é muito rápido. Então quando a gente toma uma decisão de comprar ou vender no mini índice, a gente está montando uma operação contra os melhores traders, contra os melhores bancos, contra os melhores robôs, e a gente quer tirar dinheiro desse pessoal. E aí a gente se engana com aquele simplesinho de compra e vende, que a gente vai acabar tirando dinheiro de forma fácil deles. E se a gente hesitar, se a gente não souber entrar, não souber sair, a gente acaba perdendo dinheiro. Então, eu estou montando esse vídeo para mostrar alguns detalhes do mini índice para a gente conseguir montar operações que sejam lucrativas para a gente. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, essa daqui é a minha tela de trader. Então, eu já fiz um videozinho lá no canal, espero que vocês tenham assistido, espero que vocês tenham gostado, mostrando como que eu utilizo esse gráfico e esses indicadores para tomar minhas decisões. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente monta uma operação no mini índice para ela se tornar uma operação lucrativa e a gente conseguir sair no ganho. Porque o mini índice é um ativo muito volátil, pessoal. Quando a gente abre uma posição de compra ou uma posição de venda, a gente está operando contra os melhores traders, está operando contra os melhores robôs, está operando contra as melhores corretoras. Então, se a gente moscar, a gente perde dinheiro nesse ativo, pessoal. Então, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente monta uma operação no mini índice para a gente conseguir ter lucro ou minimizar os prejuízos. Tá bom, pessoal? Primeiro, eu queria mostrar para vocês o que uma operação deve ter. Então, eu acredito que tem muita gente chegando no mercado que está começando a entender o índice e está começando a querer operar o índice. Então, eu quero mostrar o básico e quero mostrar isso aplicado ao índice. Primeiro, pessoal, a gente tem que ter um ponto de entrada. Então, uma operação, ela começa com a gente definindo qual vai ser o nosso ponto de entrada. Ela vai ser uma operação de suporte e resistência, ela vai ser uma operação de tendência, ela vai ser uma operação scalp, ela vai ser uma operação dentro de uma acumulação. Então, qual que é o meu ponto de entrada? Qual que é a operação que eu vou fazer? Depois eu tenho que definir um alvo. Essa operação, ela vai ter um encerramento aonde? E isso é um ponto, pessoal, que muita gente perde dinheiro nisso. Por quê? Porque ele determina um alvo e no meio da operação ele vai para outro alvo. Ou então a operação não chega no seu alvo, porque ele determinou um alvo, né, meio que sem sentido para a operação, e essa operação volta no ponto de entrada ou volta um pouco antes. Então, determinar um alvo, pessoal, é muito importante. Determinar um stop. Então, onde o preço não vai chegar, eu tenho um vídeo também no canal mostrando onde a gente deve posicionar o stop e por que o mercado vai buscar normalmente o nosso stop. Então, eu criei esse vídeo, né, mostrando como a gente determina esse stop para a gente não ficar sendo estopado toda hora. A gente tem que definir a alavancagem e, principalmente, pessoal, olha que legal, não mudar a estratégia no meio da operação. Por que isso? Porque quando a gente determinou aquela operação, a gente tinha feito uma análise e a gente já tinha determinado onde o preço poderia chegar, onde o stop, né, nosso estaria bem posicionado para a gente não ser estopado toda hora. Mas o ativo, né, ele é muito volátil. Então, muitas vezes ele chega próximo do nosso alvo, ou ele chega no nosso alvo, a gente estica um pouquinho o alvo, e aí ele volta e vem para cima do preço. E aí a gente acaba tomando prejuízo. Tudo isso tudo isso que eu passei para vocês, pessoal, ele tem que ser tomado assim em questão de segundos. Então, um robô, por exemplo, né, os famosos robozinhos HFTs da UBS,
eles tomam essas decisões em questão de segundos. Então eles compram, vendem, e eles não ficam olhando o indicador, e eles não ficam pensando se vai ou se não vai. Eles não hesitam. Quando eles têm um sinal de entrada, eles entram. Quando eles têm um sinal de saída, eles saem. E a gente tem que ser melhor que esse pessoal. A gente tem que ser melhor que os robôs, a gente tem que ser melhor que os melhores traders, a gente tem que ser melhor que as melhores corretoras quando a gente está operando o índice. Porque esse pessoal não vem para brincar. E aí a gente tem, né, muita gente falando assim, mas o simulador não tem a emoção. Gente, quem ganha dinheiro, né, de forma consistente no simulador, quem ganha dinheiro, né, de forma coerente no simulador, quem sabe utilizar o simulador, dificilmente vai perder dinheiro na real. Mas a real tem a emoção de estar perdendo dinheiro. Não, você está fazendo uma operação. O robô ele não tem a emoção. Então, se você vai operar o índice, você tem que deixar a sua emoção de lado. Porque os melhores traders não têm emoção, eles montam a operação e se a operação chegou no stop, encerra, chegou no alvo, encerra, e aquela operação, né, ela foi feita. E o trader iniciante ele quer ficar, né, hesitando, ele quer ficar aumentando, ele quer ficar esticando, ele quer dar o jeitinho dele. E no mini índice isso daí significa perder dinheiro, pessoal. Então, quando a gente vai operar o mini índice, a gente tem que ser extremamente profissional. Não vai para a conta real antes de aprender a operar no simulador. Então, não vá para a conta real antes de ganhar consistência no simulador, antes de operar o simulador de forma coerente, como se você estivesse operando a conta real. É baratinho, vou fazer uma operação de 10 reais, 20 reais. Pessoal, quando você for para a conta real, você vai perder dinheiro e você vai achar que você vai ganhar dinheiro e você vai perder mais dinheiro. E se você der sorte, você vai ganhar um pouco mais. E isso daí vai se tornando vício e vai se tornando jogo. E você, quando vai operar um mini índice, você tem que ser profissional. Pessoal, então vamos para o gráfico para a gente ver como que a gente faz para montar uma operação dentro do gráfico e como que a gente faz para se proteger nessa operação no mini índice. Um exemplo clássico aqui. Eu vou fazer uma operação de rompimento. Então o preço vem, bate, retorna, vem e faz o rompimento. Então nesse ponto aqui, eu colocaria a minha entrada. E meu alvo seria o próximo suporte e resistência. Mas, quando a gente olha a análise técnica, isso daí seria mais ou menos assim. O preço vem, rompe, bate, testa, né, o que era resistência vira suporte, e ele vai para o próximo. Só que no mini índice é diferente. O preço vem, rompe, o que era resistência vira suporte, e aí ele começa a subir. Um pouco antes de chegar no alvo, ele retorna de novo no meu ponto de entrada, e aí, se eu não sair da operação ainda, eu acredito que ele vai no alvo. E aí, novamente, ele começa a subir. Só que dessa vez, ele vem no meu ponto de entrada e desce um pouco mais do que meu ponto de entrada. E aí eu sou estopado. E aí eu vejo ele batendo novamente na resistência, que era suporte e virou resistência, e eu acredito que ele pode descer. E aí eu monto uma operação de venda. E aí ele rompe e testa de novo, e eu entro de novo na operação, e ele volta de novo. E olha como ele briga nesse ponto. E meu alvo está lá em cima. Aqui eu já fui estopado uma, duas vezes, já virei a mente para venda, vou vender, né? E aí ele começa a andar. Isso daqui é óbvio que é de um dia para o outro, mas ele começa a andar. E ele vai lá e bate no nosso alvo. Olha, gente, quanta briga a gente teve depois do nosso ponto de entrada. Ele foi, voltou no ponto de entrada, acreditei que ele ia chegar no meu alvo, ele não chegou, ele voltou no meu ponto de entrada, ele andou mais um pouquinho, eu fiquei feliz. Quando ele voltou, ele foi lá e me estopou. E aí depois ele veio, voltou, eu entrei na operação de venda, acreditando que, né, ele não chegaria lá, ele voltaria, e aí ele vai e atinge o alvo. Então, normalmente, pessoal, é isso daí que ocorre com o mini índice. Ele não é igual à análise técnica. A gente vê, né, o pessoal falando,
É suporte e resistência, ele foi, chegou no alvo, voltou e é muito lindo. Mas se tratando do mini índice, pessoal, não é assim que funciona. O mini índice, ele é muito volátil. Os robôs, os traders, eles vão colocar empecilho antes dele chegar no meu alvo, porque esse alvo aqui, além de ser meu, ele é o alvo de todo mundo, né? Então, ele quase chegou, ele voltou, ele vai romper. Beleza. Como que eu sei se ele vai romper ou se ele não vai romper? Eu vou entrar nessa operação ou eu vou acreditar que ele vai retornar sem romper? Então, aqui, pessoal, eu tenho um gráfico parado. Então, é fácil fazer uma análise desse lado, mas a gente está aqui trabalhando para fazer uma análise para frente. Ele começa a ameaçar que vai cair e eu já não tenho coragem de entrar nessa operação quando ele está indo. Mas, bem, vou entrar. Vi que ele começou, né? E vou entrar nessa operação. Então, fiz uma compra a mercado. Eu preciso colocar nessa compra a mercado, pessoal, né? O meu stop. Eu vou colocar meu stop lá embaixo? Não tem possibilidade. Fica uma operação muito fora da realidade. Então, eu tenho que colocar o meu stop protegendo ele num ponto, né, que eu possa lucrar. Então, vou colocar meu stop abaixo da segunda média, lá, R$22. Eu vou colocar o meu alvo no próximo ponto de suporte, pessoal. E aí eu vou aguardar a minha operação ocorrer. Conforme a minha operação for andando na minha posição ou contra a minha posição, eu posso mudando o meu stop. E olha, pessoal, ele está protegido. É o começo da operação, ele está um pouco maior. Por quê? Porque a minha média móvel, que está servindo como, né, como ponto de stop, ela estava bem abaixo. E agora eu já vi ele começando a andar. Eu vou subir um pouquinho mais. Já diminuí 14 para 35, então eu consegui proteger um pouquinho mais a minha operação. Minha operação ela vai estar nesse espaço de aproximadamente 250 pontos. Meu stop está acompanhando a média móvel. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali um pouquinho para trás, para a gente conseguir ver, né? Então ele está acompanhando a média móvel e olha como ele ameaça. Ele vai, volta, ameaçando, olha. Bate na média móvel e vamos ver se ele segue o caminho dele. E ele seguiu. Olha como ele respeitou a média móvel. Então, pessoal, eu tenho que ter meu stop protegendo a minha operação. Por quê? Porque é uma operação de rompimento. Ela rompeu, foi um rompimento falso. Então, eu coloquei minha operação de compra, olha, preço acima, OBV para cima, estocástico sobrecomprado. Então, eu acredito que ele pode acompanhar essa perna 1 fazendo a perna 2. Pessoal, esse stop ele pode ser movido para cima, pode, mas o preço pode querer brigar abaixo dele. Então, não é interessante a gente ficar movimentando muito esse stop. E a gente vai aguardar e ver se o preço vai, né, nos pontos no nosso ponto de saída, no nosso alvo, né? E olha como ele briga e muita gente querendo fazer a operação e o preço vem como se fosse cair. Olha lá, pessoal. E ele vai tomando o caminho dele. Dificilmente ele vai atingir esse alvo de primeira. Algumas vezes ele pode, né, atingir, mas dificilmente ele atinge o alvo de primeira. Muita gente aqui sabe que esse daqui é o alvo de quem entrou nesse ponto. Então, conforme ele vai chegando aqui em cima, os vendedores começam a aumentar. Os robôs, eles podem querer vir estopar o pessoal que entrou comprado aqui antes dele atingir o alvo. E o preço vai andando. A gente tem uma operação aqui que a gente quer aproximadamente 170 pontos nessa operação, até um pouco menos, 160 pontos nessa operação. Um stop de R$14 para um alvo de R$35.
trabalhando a média móvel como meu ponto de stop. E o preço vai, de pouquinho em pouquinho, subindo. Pessoal, ele chegando perto do nosso alvo. Essa operação já está com 80, 75 pontos. E, ó, subir um pouquinho nosso stop, 35 pontos. E ele vai andando. Eu tenho um vídeo também sobre como traçar suporte e resistência no gráfico de Henk, pessoal. Quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá. Olha, pessoal, ele já foi e aí eu já não quero mais tomar prejuízo nessa operação. Então, eu já tenho 50 pontos ganhos nessa operação. Eu já garanti meu lucro. Por quê que eu garanti esse lucro, pessoal? Porque se ele for atingir o meu alvo, eu tiro minha venda, né? Compensação, se ele retornar e pegar o meu stop, eu já não tomei prejuízo. Eu já estou acima da média móvel. E agora ele tem alguns pontos para cima, alguns pontos para baixo, mas ele ainda me deixa com lucro dentro da operação. Por quê? Porque aqui em cima, pessoal, o pessoal sabe que isso daqui é alvo de um monte de gente. E tem muita gente vendendo. Então, o que vai ocorrer? Quanto mais gente vendendo tiver aqui em cima, mais a força vendedora vai fazer esse preço andar para baixo. E aí é onde ele vem e vai buscar o nosso stop abaixo desse ponto de entrada. Então, quando eu coloco meu stop, né, acompanhando a evolução do preço, se por acaso ele voltar, essa operação eu já fechei com lucro. Se ele voltar muito e retornar para o alvo, eu reabro a operação, pessoal. Certo? Por quê? Porque ele é um ativo de muita volatilidade. A qualquer momento pode entrar uma ordem grande aqui e levar o meu preço para baixo. Ou entrar bastante força compradora e sair. E nessa operação eu já saí com lucro. Certo, pessoal? Então aqui eu já tenho 50 pontos, né, de lucro. Olha lá. Meu stop está em R$10 numa operação dessa daqui. Já estou ganhando 18, 17 e meu alvo é 35. Se ele romper esse ponto aqui, eu já posso subir mais um pouquinho. Se ele não romper, deixa aqui, pelo menos essa operação, eu acabei tendo lucro nela. E vamos ver para onde vai nessa operação. Olha, a força compradora tá bem forte, está bem presente. Pessoal, nunca operar contra médias móveis. Eu vou criar um vídeo dizendo o que a gente não pode fazer, né, dentro do índice, que são alguns erros básicos. Quando você errar uma operação, você vai olhar e você vai ver esses erros básicos. Então, eu vou criar esse videozinho, mas o primeiro erro básico do índice é você operar contra a média móvel. Tem duas operações que vocês podem fazer, pessoal. É a operação de retorno à média, então quando ele está muito afastado, ele vai voltar para a média, e a operação de tendência, a favor da média móvel. Então, se eu estou com uma operação, o preço está bem próximo da média móvel, e ele deu os indícios de alta, eu compro, né? E aí eu espero, faço essa operação dentro, né, da tendência. Ou se eu vejo que o preço está muito esticado, ele já andou 1.000, 1.500 pontos para cima, e ele está muito esticado as médias móveis, eu posso fazer uma operação, ela tem que ser um pouco mais rápido, de retorno à média. Mas, pessoal, retorno à média é só para quem já está com mais experiência no mercado, né? A operação ideal é a operação a favor da média. Então, eu tenho a média maior, né, como suporte, e aí os compradores vão atuar. E aí eu entro junto com a força compradora. Vocês podem ver que normalmente quando vocês perdem dinheiro, vocês estavam contra a média móvel. Então, não operem. Olha, pessoal, a gente fez a operação, ele não chegou no alvo e ele já está saindo. Qual que é o diferencial dessa operação, pessoal? O lucro que a gente já conseguiu ter nessa operação, certo? Agora, eu vou entrar em outra operação. Não, vamos esperar ver o que o preço vai fazer. Mas, André, e se ele for para o alvo? Você aguarda uma nova operação. Não entre nessa operação. A operação tem que ter ponto de entrada, ponto de saída
stop. Essa operação foi estopada, mas o nosso stop ainda saiu no lucro. Então a gente aguarda. Ah, eu vou entrar na compra porque ele vai subir. Né? Aguarda ver o que ele vai fazer. A gente está operando compra, a gente está operando a favor da tendência. Olha o preço recuando, olha, voltou no nosso ponto de entrada. Vocês lembram que eu falei lá do preço voltar no ponto de entrada? Então eu posso fazer uma operação aqui, pessoal, para entrar de novo dentro dessa operação? Eu posso. Mas onde está meu stop? Meu stop está bem curto. Olha como eu tenho o meu MACD voltando, retornando. Ele ainda está acima? Tá acima. Olha o meu preço saindo da zona de sobrecomprado. Então ele pode, esse cruzamento aqui, ele pode pegar e levar o preço novamente lá para baixo. Então eu vou aguardar, ver o que o preço vai estar. Então o ideal nesse ponto aqui, pessoal, é a gente aguardar para ver. Muita gente vai entrar acreditando que ele realmente vai subir, que ele vai andar. A gente já fez uma operação onde a gente conseguiu ter lucro e o mercado está prontinho para tomar esse lucro da gente. Se ele montar o pivô de alta aqui, e esse preço cruzar para cima e o estocástico cruzar para cima, a gente entra. Se ele começar a fazer novamente uma onda de alta aqui, a gente entra. Mas olha, ele não fez o pivô, a escadinha está para baixo e a gente tem um cruzamento. A gente tem, né, todos os indícios de que o preço não vai, por enquanto, continuar. Mas o pessoal quer entrar. Ele vai bater aqui e vai voltar. Então, pessoal, fiz uma operação onde eu fui estopado, ainda consegui sair estopado com lucro. Meu alvo é lá em cima, então eu não quero operações de venda. Eu vou aguardar esse recuo. Olha ele recuando realmente, pessoal. Olha, ele não descruzou, ele está trazendo as médias para baixo. Olha ele chegando aqui. Então eu vou aguardar. Vou entrar numa operação de venda aqui, André. Gente, isso é um dos maiores perigos que existe. Vou entrar numa operação de venda. Você acabou de sair de uma operação, e aí você vai fazer uma operação de venda porque ele pode ter mudado a tendência. Ele só muda a tendência quando essas médias se cruzarem para baixo. Até lá, a gente tem uma tendência de alta. Então, não entrem em operações contra a tendência, não entrem em operações próximas a operações que já foram feitas, porque esse é um ponto onde ele vai querer tirar o seu dinheiro. Você já tem uma gordura aqui, o seu alvo é esse daqui, esse ponto aqui, e o preço ainda está com indícios de que ele vai recuar um pouco mais. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente aguarda. A gente não entra numa operação vendida. Por quê? Porque você vai mudar a sua cabeça e quando os compradores que estão nessa região aqui quiserem, né, novamente botar força para fazer o preço chegar lá em cima, a gente está com cabeça de venda ou a gente já perdeu o dinheiro aqui e a gente não vai entrar. Olha ele formando um pivô, pessoal. Será que ele vai formar esse pivô? Será que ele vai retornar para os pontos aqui e vai subir? Olha aqui, ele ainda está aberto para baixo. Olha aqui, ele está chegando bem próximo, né, desse ponto aqui. Então, aonde eu entraria numa operação aqui de forma segura, de forma técnica? Não tem. Eu aguardo ele chegar nos próximos pontos. Eu aguardo ele chegar, né, perto da média móvel, onde eu posso colocar um stop para proteger aqui, ou próximo ao ajuste, né? E aí eu faço. E eu vou esperar, né, sinais de alta para entrar, confirmando a tendência de alta. Certo, pessoal? Isso é fazer uma operação. Né? Você tem um ponto de entrada, você tem um ponto de saída, você tem um stop bem posicionado, você tem os indicadores, né, te mostrando que a sua visão está correta, e isso daí vai determinar se você vai ter uma operação lucrativa ou não no mercado. Olha, pessoal, então o preço começa a sentir a pressão compradora. Olha, quem entrou vendido aqui, quem está preocupado com venda, né, já está passando um calor. Então, o preço começa a voltar. Mas ele já descruzou? Não, ele não descruzou ainda não. Olha ele cruzando para baixo. Olha ele fazendo, ó. Entrei. Por que eu entrei nessa operação, gente? Vocês lembram? Stop curto. Stop curto. E alvo. Ó, se ele for pegar meu stop aqui,
Já estou perdendo, né, parte. André, mas ele cruzou para baixo. André, ele cruzou para baixo. André, ele cruzou para baixo. Sim, mas a minha tendência, a minha operação é acima. Ele fez um cruzamento e ele voltou. Será que ele vai? E o mini índice é assim, pessoal. Quando vocês tiverem uma operação muito óbvia, ó, já estou subindo meu ponto stop. Ó, quando vocês tiverem uma operação muito óbvia, é venda, pessoal. Desconfia. Quando você tiver uma operação muito óbvia, é compra. Desconfia. Porque o mini índice ele vai fazer isso realmente. Olha, pessoal. Ó, tudo indicando venda dentro de um cenário de compra. Perna 1, perna 2. Ele está acima da linha. Meu stop, né, já ficou curto, já subi ele um pouquinho. Se ele descer e pegar, gente, estopou. Mas a operação que eu quero é essa daqui, é a operação que ele não quer mostrar para gente. E esse é o mini índice. Se fosse ações, se fosse, né, um outro ativo menos volátil, um ativo um pouco mais técnico, tudo bem, mas o mini índice vai te mostrar venda e vai fazer compra. Ele vai te mostrar compra e vai fazer venda. Certo, pessoal? Então a gente tem que ser bem técnico nesse ponto. Minha operação é essa daqui. Por quê? Porque eu estou numa operação comprada. Se ele tivesse muito distanciado da média, operação de retorno à média, eu estaria vendido. Certo, pessoal? Olha lá, ele confirmando. Olha, muito embora ele já tenha cruzado, ele pode querer estopar o pessoal. Olha, então, vou subir um pouquinho mais. Agora, se ele pegar meu stop, eu já fico no 0 a 0. Olha ele subindo com força. Olha o volume dele de novo. Olha, pessoal. Operação comprada. Já vou novamente. Ó, subindo um pouquinho. Se ele romper esse ponto aqui, eu subo um pouco mais. Olha ele querendo voltar. Mas já não perco mais muito. Olha a força dos vendedores. Então, muita gente que está comprada, ele vai querer estopar esse pessoal. Minha operação está protegida e meu alvo está lá em cima. Por que eu não coloco o meu alvo na resistência? Porque, pessoal, em cima da resistência, normalmente tem muita gente querendo sair nesse ponto. Então, eu sempre coloco um pouco antes. Por quê? Porque se ele for lá e bater e não chegar no alvo, o meu pedido sai. Né? Minha ordem de venda, ela vai ser acionada. Muitas vezes ele chega bem próximo e depois recua, certo? Aqui é a mesma coisa. Né? Ó, se ele subir um pouco mais, eu subo um pouco mais o meu stop. A pressão compradora, pessoal. Ó, buscar o stop do pessoal e voltou. Se a gente tivesse deixado nosso stop aqui embaixo, a gente já teria tomado prejuízo. E lá, ó. Então, já não quero mais, né, tomar um prejuízo nessa operação. Ela saiu. Ela saiu, a gente saiu também, pessoal. Certo? Então, dessa forma, a gente acaba se prevenindo no índice, que é um ativo extremamente volátil, é um ativo extremamente rápido, e aí que ele vem realmente buscar o stop do pessoal. Todo mundo quer fazer essa operação, pessoal. Olha, ponto de entrada, 250 pontos aproximado, né? E o stop protegido. O que vai acontecer? Ele sabe onde está o stop do pessoal. Quando você fala de robôs, quando você fala de HFTs, de corretoras, de grandes bancos, eles sabem onde tem o stop, eles sabem onde tem, né, o ponto de entrada ideal, eles conhecem todas as estratégias, eles conhecem todas as análises e eles vão atrás desse pessoal. Normalmente, quem está com o stop ali é o pessoal que está chegando, é o que o pessoal conhece como sardinha, né? Então, se a gente se antecipar a isso, a gente vai. Olha que legal, o pessoal acha que ele vai romper e ele começa a recuar, né? Vou fazer uma nova operação, ou vou esperar ele andar um pouquinho mais, quem sabe ele chega no próximo suporte lá em cima. Isso daqui é uma cilada, pessoal. Isso
Isso aqui é uma cilada. Ele pode até ir, pode, se ele encontrar fluxo para ele chegar naquele ponto lá. Se não, ele vai buscar outro ponto. Se muita gente entrar comprada acreditando que é um movimento de alta, os robôs começam a forçar, os grandes players começam a vir atrás do stop desse pessoal. Certo, pessoal? A gente fez a nossa operação. Na primeira operação, a gente conseguiu se proteger e mesmo a operação tendo vindo contra, a gente saiu no lucro. E na segunda operação, a gente conseguiu fazer. Pessoal, sempre observando, né, os indicadores. Eles não vão te mostrar o futuro, eles só te mostram o passado. A gente tem que se basear principalmente na tendência e no fluxo. Esse preço poderia ter recuado até esse ponto, esse preço poderia ter invertido a tendência? Sim, mas se tratando do mini índice, ele normalmente vai te mostrar uma coisa e vai fazer outra. Então, acreditem na tendência, usem as médias móveis como, né, suporte, como resistência, ou como pontos para você colocar os seus stops, né, e protejam a sua operação. Dessa forma, você vai conseguir ter lucro dentro da sua operação. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar lançando mais alguns vídeos, né, sobre o mini índice, sobre o que a gente deve fazer, sobre o que a gente não deve fazer. Por quê? Porque ele é um ativo extremamente complexo. Ele vai mexer com a sua cabeça, ele vai te dar sinais e ele vai vir contra. E quando você mudar a sua cabeça, ele vai para o alvo e você vai ficar passando raiva. Não façam operações uma atrás da outra. Por quê? Porque eu entrei na compra, fui estopado. Vou entrar na venda, ele volta para a compra, ou ele vem para a venda e você está na compra. Então, assim, respeitem os seus stops, respeitem o mini índice, respeitem o mercado e procurem fazer operações técnicas, pessoal. Você determinou uma operação, você entra naquela operação, você segue ela à risca, e aí, se for estopado, pode ser estopado. Se conseguir proteger o seu stop, protejam o seu stop, porque provavelmente ele vai voltar no ponto de entrada. Tá certo, pessoal? Olha, voltou de novo no ponto de entrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude a vocês a montarem operações vencedoras no mini índice. E, gente, não se tornar apostador. Se tornem operadores, se tornem técnicos. Dessa forma, você vai conseguir a consistência. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo.